queria primeiro colocar assim, eu não quero, eu acabei vendo aqui que tem algumas notícias já novas que eu não havia visto ontem, e que em alguma medida, pessoal, a gente vê aqui novamente um outro fenômeno, né, importante, que é um acontecimento que vai ter várias explicações possíveis, e muitas hipóteses sendo levantadas a esmo, né? Então, por exemplo, desde a ideia de ter sido um atentado até um ataque, né, de uma potência externa, até mesmo a ideia de que a gente tenha tido um simples acidente, né? O problema aqui, a gente retorna à questão da própria comunicação e do jornalismo, né? Existe ou não, né, como afirmar categoricamente que tenha sido, né, um ataque ou um evento exterior, né? Uma coisa é clara, o Líbano vive uma grande crise, na verdade, política, que ela se estende desde outubro, né, até, pelo menos, né, perdão, desde de outubro até hoje, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem manifestações no país, né, e é engraçado porque, né, a gente precisa olhar o Líbano e olhar a região e o sistema internacional no seu conjunto, né? E nisso a gente percebe que o Líbano está em bem maus lençóis, né? Começa uma primeira crise política, que é seguida por uma crise econômica. O país tem agora, né, até uma crise financeira, que seria o último recurso, né, de ativos econômicos, de atração de investimentos, e, por fim, vai acarretar em problemas na própria atividade econômica, né, dentro do Líbano, que seria basicamente a de serviços e de né, do turismo, né, no caso, serviços, tanto serviços, no caso, prestados né, de apoio a outras empresas, né, como criação, produção, moda, né, até no caso de uma atividade como a do turismo e hotelaria. É importante deixar claro aqui, pessoal, que uma coisa que é fundamental para compreender o que pode ter acontecido é um pouco de cautela. Por conta da própria situação, né, de muita comoção política de meses, né, e isso antecede a pandemia, né, isso já vem de bastante tempo, e é uma crise grave no país, e que tem a ver também com a própria posição dos sírios no país como refugiados, né, o que seria o fim de um conflito, né, na Guerra Civil da Síria. A gente tem agora, né, essa comoção e que as pessoas estão propensas né, a apontar rapidamente, né, olha, foi isso, foi aquilo. Eu já vi inúmeras explicações, né, desde que houve a explosão, isso foi muito alardeado, né? Seria até improvável, né, né, não seria improvável dizer que houve, né, poderia ter sido um atentado, um ataque, uma sabotagem e tal. Eu não quero aqui descartar nenhuma dessas hipóteses, até porque eu também não sou um investigador, né, no campo. Mas o que eu posso dizer é que as autoridades de lá tiveram muita cautela, porque qualquer comunicação nesse sentido implica em duas coisas. Implica na primeira coisa, que é a ideia de que, mesmo que ela tenha tido, né, que não se queira esconder ou manipular, né, fatos, dados e evidências do caso, né, há uma predisposição do próprio público em aceitar ou reagir a essa comunicação. E a segunda coisa que é muito importante é que ainda não se sabe, nenhum grupo, né, que pelo menos não há, né, nenhuma organização responsável por esse tipo de investigação, ela se manifestou além de dizer que houve um incêndio, né,
em um dos depósitos do porto, né, que é o porto mais importante do país, que é um porto em Beirute, e que havia ali estocado nitrato de amônio. Isso é o único dado, né, que as notícias que circulam pelo mundo por vários veículos, elas confirmam. Até aí, ponto pacífico. Agora começa, né, então, a discussão sobre né, o que seria, né, ou novas evidências que emergiram, né? E poderia ter sido, alguns, né, dizem que escutaram, né, aviões, né, caças israelenses, caças na região, supostamente israelenses. E aí a gente tem um conjunto de derivações, de inferências que complica muito um debate. Né? Então, assim, é bem complicado. Outros que são imagens em vídeo que mostram, né, basicamente um projétil sendo lançado, né? Eu não consigo ter essa dimensão, mas sim, existe isso. E existe uma outra questão, que é a de que, né, tem gente, né, isso eu estou falando de pessoas simples, não são órgãos de investigação, são populares que, em alguma medida, né, as pessoas lá, o serviço militar, né, essa coisa, as pessoas têm é mais fácil encontrar pessoas que sejam capazes de reconhecer fragmentos de projéteis balísticos e tal, e que algumas pessoas estão coletando lá o que seria, né, supostamente um míssil, né, fragmentos de mísseis. Bom, isso é o que temos, né, como evidências, dados apresentados e tal, mas disso a afirmar que foi alguma coisa, né, não, eu não sou capaz de afirmar nada nesse sentido. Uma coisa é importante, que as comunicações dos políticos libaneses, elas foram no sentido de dizer, olha, é necessário investigar. O que demonstra que, a princípio, né, nem todos ali, se não todos, não estavam, né, sabendo, a princípio, né, não estavam a par do ocorrido. E que, em alguma medida, eles temem também pela sua própria posição, dado o agravamento da crise. Outros analistas apontam, né, que a comunicação também de outros atores, como, por exemplo, a atribuição, né, do presidente Trump a respeito de que generais americanos haviam informado, né, e pelas imagens que eles tinham à disposição, que foi um ataque, isso já implica em umas outras, né, outras consequências, que é a ideia de que né, o evento, né, da explosão pode ser utilizado como um instrumento de pressão, de demonstração de força, numa posição em que, acho que nunca antes, né, no século, os Estados Unidos estiveram tão fragilizados. Pode falar.